Tive uma grande oportunidade de viver quase 3 anos na África, envolvida em projetos de construção de escolas. E hoje, o que eu vim compartilhar com vocês é um pouco do que a África me ensinou. Quando eu estava lá, eu queria entender o que estava acontecendo à minha volta. De alguma forma, eu queria ajudar aquelas pessoas. Mas, acima de tudo, eu queria fazer o bem. Mas, nesse período, eu entendi que as coisas não funcionam bem assim. Não adianta a gente querer fazer o bem. Muitas vezes, porque o significado de bem, ele vai muito além do que a nossa limitada percepção do que seja o bem para aquelas pessoas que a gente está tentando ajudar. E uma história que ilustra muito bem isso aconteceu numa das tantas comunidades em que as mulheres têm que caminhar durante muitos longos períodos, às vezes quilômetros, para buscar água. E o primeiro impulso de uma organização que queria ajudar foi construir poços ao lado da casa daquelas mulheres. E parece óbvio, parece lógico. Parecia que o problema estava resolvido. Mas o que os funcionários daquela organização, as pessoas que estavam ali trabalhando, não tinham entendido é que aquela ação, aquele momento, aquelas horas que aquelas mulheres caminhavam para buscar a água, elas não eram simplesmente um momento de caminhada para buscar a água. Aquele momento era dos raros momentos que elas tinham para estar apenas entre elas, conversando e trocando experiências num ambiente protegido e livre da opressão e do controle masculino. Então, naquele momento, quando elas perderam essas redes sociais femininas, a estrutura da comunidade como um todo se alterou. Então, muitas vezes, a gente acha que está fazendo bem, só que tem muitas coisas invisíveis que a gente não percebe naquele contexto. E não é porque a gente vive de alguma forma que é o nosso modelo de vida que tem que ser repetido para todos, como sendo um exemplo único de como deve ser a vida daquelas pessoas. Então, quando eu estive na Libéria, no Sudão do Sul e em Ruanda, eu entrei em contato, eu presenciei países vivendo um processo de reconstrução após violentas guerras civis. Na Libéria e no Sudão, esses conflitos estavam muito recentes. Em Ruanda, já fazia quase 2 décadas. Mas, de qualquer forma, em todos esses lugares, ainda era muito forte as memórias e as marcas daquela guerra. Então, pela primeira vez, eu entrei em um contato muito grande com as questões relativas à morte. Mas, por mais contraditório que possa parecer, foram os maiores ensinamentos que eu tive sobre a vida. E, naquele processo de ajudar aquelas pessoas a construir escolas, a cada dia eu fui me dando conta que, na verdade, aquilo ali era um profundo processo de desconstrução de conceitos. E 2 desses conceitos é o que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Por acaso, algum de vocês, em algum momento, já pensou em termos de educação desvinculada da escola e abundância desvinculada do dinheiro? Eu sei que parece extremamente desafiante quando a gente vive numa sociedade em que delega às escolas o papel da educação e a gente vive aprisionado ao dinheiro para sobreviver. Mas quando eu visitei inúmeras comunidades rurais nesses países, pouquíssimas tinham escolas. E o primeiro impulso de alguém que cresce numa sociedade em que a escola é o caminho natural e obrigatório de todas as crianças e jovens foi pensar que aquilo lá era um erro grave, aquilo lá era um problema que devia ser resolvido. E acredito que a maioria de nós aqui também compartilha desse mesmo pensamento. Mas, então, eu comecei a me questionar, como assim não tinha educação? E todos os séculos que aquelas comunidades viveram, suas línguas, suas histórias, sua cultura, as tradições, desde quando isso deixou de ser educação? Vivemos num mundo, numa sociedade, em que a gente confunde um pouco escolarização com educação. A nossa primeira ânsia é achar que todos temos que estar na escola. E o que aconteceu, o reflexo disso, é que a gente chegou num ponto que a educação se transformou em um negócio, um produto que a gente compra, vende e, como eu presenciei, também se exporta. Já que aquelas poucas escolas que eu presenciei naquelas comunidades, elas faziam parte de um histórico muito recente, em que foram levadas por intervenções externas. Então, mas até que ponto a educação realmente depende de termos escola?
e termos crianças na escola garante educação? Será que é tão simples assim? A gente constrói edifícios, a gente bota aquelas crianças dentro e, de uma hora para outra, temos educação? Há um movimento global iniciado em 2000 pelas Nações Unidas, chamado Objetivos no Milênio. Nesse documento foram estabelecidos parâmetros de desenvolvimento para serem atingidos por todos os países. O número 2, do total de 8, diz: garantir que até 2015 todas as crianças de ambos os sexos tenham recebido educação de qualidade e concluído o ensino básico. A partir desse momento, se estabelece e se institucionaliza essa grande confusão de que, para ter educação, precisamos ter escolas e crianças dentro da escola. O reflexo disso foi que eu vi pipocando por todos os cantos da África inúmeras construções. E, só para vocês terem uma ideia do que isso significa, há um documento do Banco Mundial publicado em 2009, que mostra que se estima que entre 2005 e 2015, em 33 países subsaarianos, seriam necessárias serem construídas 2 milhões de salas de aula, com suas relativas infraestruturas de água e saneamento. Se considerarmos o valor de uma sala de aula em aproximadamente $15 mil, isso é um valor relativamente de médio para baixo, teríamos uma conta de $30 bilhões. E nessa conta, a gente ainda não está considerando as infraestruturas de água e saneamento, e nem todos aqueles edifícios que, na verdade, precisam ser reconstruídos em poucos anos, por falta de manutenção e por baixa qualidade das construções. Então, o que acontece é que se busca uma solução sem nem entender o que está acontecendo. É uma corrida insana, que a gente corre para construir infraestrutura escolar, escolas, num contexto carente de tantas outras coisas, e poucas pessoas se perguntam a real dimensão daquilo para aquelas pessoas. Muitos dizem que a educação liberta, e pode ser verdade, como qualquer ferramenta, a educação pode libertar, mas pode também aprisionar. Eu sei, não se pode negar que a globalização já chegou a quase todos os cantos do planeta. Sim, há indivíduos que precisam, que vão ser motivados e que precisam ter esse modelo de educação ocidental. Há indivíduos, crianças e jovens, que, naturalmente, eles têm uma liderança e eles precisam ser incentivados. Porém, dar essa chance para que esses jovens possam estudar ou ter esse acesso a essa educação de qualidade é muito diferente e contrário ao que está sendo feito, de se impor um sistema único e universal, como se a educação ocidental fosse a única solução para aqueles problemas. Se vemos os currículos implementados nessas escolas, eles se baseiam em línguas estrangeiras, que, num primeiro momento, já geram conflitos entre gerações. Os valores dessa educação são baseados no individualismo, na concorrência e na classificação dos alunos por nota. Mas, se pegamos e olhamos os valores tradicionais daquelas comunidades, eles são totalmente contrários. Aquelas comunidades se baseavam pela coletividade, pela cooperação, pelo respeito ao bem comum e pela convivência entre gerações. De uma hora para outra, se o único conhecimento que é válido é o conhecimento adquirido dentro das escolas, todas aquelas tradições orais, todas aquelas tradições intuitivas que existiam naquelas comunidades acabam se desvalorizando. E aqueles sábios anciãos, que antes eram a referência para aquelas comunidades, de uma hora para outra se transformam em analfabetos e não educados. Infelizmente, o que eu vi acontecendo é que a grande maioria desses jovens acaba se perdendo na metade do caminho. Eles não conseguem nem avançar para entrar no mercado de trabalho, para que, em teoria, eles estavam sendo preparados, e que muitas vezes nem existe naqueles países, e nem retornar para se reconectar com aquilo que eram as suas tradições de raízes. Infelizmente, a educação importada de países em paz não leva a paz para tais países, tais comunidades que eu conheci. Pelo contrário, o que ela faz, ela gera mais conflitos internos, mais miséria e mais conflitos entre eles. É curioso, vivemos em pleno século XXI. Atingimos avanços tecnológicos impressionantes. Nos consideramos seres de inteligência superior. Mas, em muitos momentos, não nos permitimos a simplesmente respeitar os outros como seres humanos.
A nossa natureza colonizadora ainda permanece. E as nossas decisões, muitas vezes, continuam sendo baseadas em relações de poder. E esses jovens, com esse modelo ocidental, eles, mais do que só a educação, eles sonham em ter uma vida que nem eles conhecem. Mas essa vida faz parte do seu imaginário e dos seus sonhos. Eles veem nos filmes, eles veem nas propagandas, em cada um daqueles modelos ocidentais que eles têm acesso. Só que ninguém conta para esses jovens que nem no Ocidente essa educação que eles sonham liberta como eles imaginam. Ninguém conta para esses jovens que nem no Ocidente essa educação é tão unânime e não questionada. Eles não contam para esses jovens que nem no Ocidente essa educação não garante a tão desejada estabilidade ou melhora financeira. E aqui que entra o segundo conceito que eu vim trazer para vocês. Sempre que eu falo das minhas experiências na África, das primeiras perguntas que me fazem é se havia muita pobreza nos lugares que eu estive. E eu tenho que confessar que logo que eu cheguei na Libéria pela primeira vez, talvez eu concordasse com isso, ou fosse tudo o que eu era capaz de enxergar. Da mesma forma que aconteceu com aquelas mulheres da água, muitas vezes a gente não percebe o invisível que está por trás daquilo. E é verdade que nas zonas urbanas, como a gente vê nas cidades brasileiras, latino-americanas, ou na Ásia ou qualquer outro continente, existe pobreza, existe como a gente conhece. E há muitas pessoas que vivem em formas que elas não têm como pagar, às vezes, por serviços considerados básicos, porque elas não têm a questão financeira para pagar por aquilo. Mas esse não é o único retrato da África, como a gente muitas vezes vê pela mídia. A África é um continente gigante, que tem riquezas étnicas abundantes. E, por mais que esteja sendo engolida pela globalização e pelos conflitos, ela tem enormes recursos de cultura e dos seus povos, além de ter riquezas imensuráveis, naturais e minerais, que, inclusive, sustentam o nosso estilo de vida atual. E, se olharmos pela ótica do Banco Mundial, ele se estabelece que populações que vivem com até 1,25 dólares per capita por dia estariam abaixo da linha da pobreza. Mas algum de vocês já se perguntou o que seria essa pobreza? Das possíveis como definições de pobreza poderia ser estreiteza de posses, falta de recursos e escassez. Pois eu conheci comunidades em que as terras não tinham donos privados, onde havia lideranças comunitárias que regiam o uso daquelas terras. Eles tinham água, eles tinham terras férteis, eles tinham árvores frutíferas, eles tinham a caça selvagem, materiais naturais para construir suas casas, trabalhavam num modo coletivo, onde um se ajudava, e as comunidades que tinham um pouco mais ajudavam outras. É verdade, eles eram comunidades pequenas. Com isso, o impacto não era tão grande e o manejo do território era mais fácil. Mas, se olharmos pela definição, não havia pobreza ali. Pelo contrário, eles viviam na abundância da natureza. A partir do momento que se monetarizou a vida e que se espera que se tenha um rendimento mínimo para sair da pobreza, na verdade, o que se fez foi criar essa pobreza. E nessas comunidades não há muitas formas de se gerar renda. Então, esse dinheiro acaba entrando por fontes externas ou pelo governo. Então, muitas vezes, na ânsia de tentar resolver um problema que a gente nem conhece, a gente acaba criando novos conflitos ou novos problemas que não existiam naqueles lugares. Uma solução que se repete como um carimbo, ela tende a não ajudar, porque ela não leva em conta as particularidades de cada lugar. E, mais do que trazer críticas, para concluir, o que eu quis fazer aqui foi mostrar um outro lado de alguns conceitos quase inquestionáveis da nossa sociedade. Eu quis mostrar que as diferenças devem ser respeitadas. Quis mostrar
que a grande diversidade cultural é um dos fatores mais importantes e que garante a nossa riqueza como humanidade. Acima de tudo, quis mostrar a importância de considerarmos as pessoas em cada ação ou projeto que a gente vai desempenhar. Eu não sou contra a educação, pelo contrário, mas sou contra a escolarização considerada a única forma de educação. Sou a favor de uma educação baseada em valores humanos, culturais e éticos. Sou a favor de uma educação em que não se baseia no mero acúmulo de conhecimento, mas que permite que o indivíduo tenha maior conhecimento de si mesmo e maior conhecimento do seu entorno. Sou a favor de uma educação que não reproduza um modelo que não faz sentido para alguma certa comunidade. E, acima de tudo, quero dizer que eu acredito que somos eternos aprendizes. Somos educandos e educadores da escola da vida. Acredito que as maiores riquezas que nós temos são nossos valores humanos e os nossos dons. Então, se cada um de nós compartilhar aquilo que a gente tem de melhor, a gente vai descobrir que a gente pode, sim, viver na abundância. E, dessa forma, a gente rompe os ciclos da pobreza de espírito. Obrigada.